Você vai ouvir agora uma mensagem. Então pare, pense, não faça nada, preste atenção em cada palavra que o pastor vai falar com você. Eu quero pensar com os irmãos sobre fazendo de hoje, fazendo dessa noite o melhor dia da sua vida. E por isso quero ler com os irmãos o texto de Salmo 118, versículo de número 24. Vamos ler juntos? Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos. Agora só as vozes femininas. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos. As vozes masculinas. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos. Os que têm de 40 para baixo, pode ler agora? Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos. Os 40 para cima, vamos? Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos nele. Juntos, pela última vez agora. Este é o dia que o Senhor fez. Então, de uma forma introdutória, o que eu quero pensar com vocês? Que, na verdade, às vezes, há algumas pessoas que vivem de passado. E passado é muito bom para o livro de história, é muito bom para os museus, mas o passado, muitas das vezes, nos prende. E quando você fica muito preso ao ontem, talvez você use bem o ontem, se você usá-lo como um sinalizador. Mas tem muita gente que fica preso no ontem por causa de remorso. Então o ontem não é o melhor dia da sua vida. Há muita gente que também só fica pensando no futuro. E a gente sabe que precisamos sonhar, que precisamos desenhar planos a médio, curto e longo prazo. Mas fato é que o futuro para todos nós é apenas uma perspectiva e para alguns é apenas um temor. Com certeza, se tiver algum irmão ou irmã aqui nessa noite que amanhã tenha que fazer um exame muito delicado, o amanhã para ela já é um grande temor. Por isso, o melhor dia para a gente transformar, para a gente curtir, para a gente poder deixar Deus agir na nossa vida, é o hoje. E é no hoje que nós precisamos concentrar as nossas energias, os nossos esforços, e quero até contar um segredo para os irmãos. Os desafios do hoje, eles não nos esgotam. Os desafios do ontem, os desafios do amanhã, geralmente nos esgotam. Quando a gente tem que fazer alguma coisa na segunda-feira de manhã, e é algo muito difícil, a gente que não dorme, de tão preocupado. Se de repente você tem uma entrevista de emprego amanhã, é uma noite que você fica se meditando, qual vai ser a roupa, qual vai ser a postura, qual vai ser a resposta que eu vou dar para aquela entrevista de emprego. Mas o que nós temos que fazer no hoje, o desafio do hoje, geralmente a gente agradece ao Senhor porque estamos vivos. Que coisa boa é olhar para o templo onde se reúne a primeira igreja batista de Niterói e ver que todos estão vivos aqui nessa noite. Amém, irmãos? Tem alguém morto aqui nessa noite? Só os mortos falem amém? Ninguém falou glória a Deus. Porque nós estamos todos vivos. E se nós estamos todos vivos, nós estamos na perspectiva bíblica do salmista, porque ele estava vivendo o presente e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele então chegou e deixou escrito para nós: este é o dia que nos fez o Senhor. Os irmãos podem falar isso melhor, né? O salmista, então, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, disse: este é o dia que nos fez o Senhor. Há uma certa ilustração que conta que uma pessoa, ela estava viajando e de repente ela chegou em uma cidade. E quando ela chegou naquela cidade, achou um morador.
E quando achou esse morador, perguntou assim: o que há de melhor para fazer nesta cidade? Geralmente, quando a gente vai para uma cidade que a gente não conhece, a gente sempre quer uma dica, né? O que há de melhor para fazer nessa cidade? E o morador olhou para ele e falou assim: essa cidade é muito especial, porque nesta cidade, aqui é o ponto de partida para qualquer lugar do mundo. Aqui você pode começar uma viagem para chegar em qualquer parte do mundo, e assim então é o hoje. Se você souber viver o seu hoje, querido irmão, querida irmã, querido visitante que nos dá a honra de estar conosco aqui nessa noite, se você souber viver o seu hoje, para fazer do seu hoje uma coisa nova, uma coisa digna, fazer do seu hoje coisas de bons propósitos, você poderá chegar em qualquer lugar, dentro do centro da vontade de Deus. Mas também, você pode desprezar o seu hoje. E quando você despreza o seu hoje, você começa a andar para trás, principalmente se você é uma pessoa insatisfeita, amarga, lamuriosa. Costumo dizer aos meus alunos do seminário, tenho dado aula no Seminário Teológico de São Gonçalo, e a partir do próximo mês começo a dar aula aqui também em Niterói, pela graça de Deus, e eu gosto muito de dar aula. E eu digo para os meus alunos que parece que há pessoas que ficaram 9 meses num líquido amniótico diferente. O líquido amniótico deles era de Jiló, e por isso nasceram amargos, e que nunca estão felizes, que estão sempre carrancudos, e com isso estão desprezando o seu hoje, estão andando para trás. E olha que o evangelista Moody já dizia assim: o ontem está no sepulcro e o amanhã está no ventre. Isto é, quanta coisa do ontem já se passou, e quanta coisa do amanhã a gente não conseguimos ainda enxergar, mas o hoje a gente pode diante do Senhor dizer: Senhor, eu quero fazer uma coisa nova, Senhor, eu quero fazer uma coisa digna, Senhor, eu quero fazer uma coisa de novos propósitos, porque, Senhor, eu quero fazer desse dia o melhor dia da minha vida. E se você de fato quer fazer desse dia o melhor dia da sua vida, eu quero te convidar a uma caminhada de 5 tópicos. E o primeiro tópico é: hoje andarei com Deus. Você pode repetir isso? Meus irmãos, como isto é importante. Eu nasci em 1968. Eu daqui a pouco estou fazendo 48 anos. E eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador em 1975, aos 7 anos eu fui batizado lá na primeira igreja batista em Figueira, lá em Duque de Caxias. E desde então, eu sempre estou na presença do Senhor e fazendo a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, eu só fui entender o que era andar com Deus em 1990. Eu detesto futebol, porque as pessoas que são obesas, que nem eu, a gente tem medo de jogar bola porque as pessoas confundem a gente com bola. Então, a gente prefere ficar longe de um campo, né, de futebol. E fato é, meus irmãos, que em 1990 veio a Copa do Mundo e eu estava agoniado de vontade de entender o que Deus tinha de propósito para a minha vida. Era muito tempo sem entender. Mas, na verdade, o problema não era com Deus, o problema era comigo. E naquele dia que nós saímos todos cedo do escritório, no centro do Rio de Janeiro, eu peguei o meu carro e falei assim: hoje eu vou com esse carro até onde acabar a gasolina, e quando acabar a gasolina eu vou entender que ali eu tenho um encontro com Deus. E a minha gasolina acabou na praia lá perto de Angra dos Reis. E aquele cara de terno de gravata, no dia do Jogo do Brasil, desceu do carro e foi para a beira do mar, e ali começou a socar areia, botou o joelho no chão e falei assim: eu só saio daqui hoje quando eu me render ao Senhor, porque eu queria que aquele hoje mudasse toda a minha vida. E mudou, irmãos.
Ali eu entendi que o cabeça dura era eu, nunca foi Deus. E dali eu saí comprometido com o Senhor, sabendo que a partir daquele momento, tudo que Deus ordenasse para a minha vida, eu faria, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, que nós falamos aqui junto com as crianças agora há pouco. E é essa perspectiva, meus irmãos, de andar com Deus, que pode tornar o seu dia de hoje o melhor dia da sua vida. E é a perspectiva do Salmo 118, versículo 5, que nos diz assim: no meio da angústia, invoquei o Senhor me ouviu e me pôs no lugar o quê? Largo. Sabe o que é um lugar largo? É um lugar tranquilo, é um lugar de folga, é um lugar de satisfação. Está agitada minha irmã? Está arrancando o cabelo meu irmão? Está vivendo esse momento da angústia da sua vida? Está na hora de clamar ao Senhor, falar: Senhor, por favor, eu quero andar contigo. Até mesmo Jesus Cristo, que teve apenas 3 anos e meio para poder fazer o seu ministério terreno, Jesus Cristo era o homem que talvez tivesse a maior razão de ter pressa na face da terra, mas ele não tinha. Se lembra? Quando Jairo chegou: minha filha está doente. Mas ele teve tempo de ser apertado pela multidão, de ainda fazer um milagre daquela mulher que tinha aquela hemorragia de 12 anos. E ele chegou na casa de Jairo, a filha já estava morta, mas ele leva a solução. Os irmãos se lembram que quando ele soube que Lázaro estava enfermo, ele só chega na casa de Lázaro quando ele já estava 4 dias enterrado. Mas ele leva a solução. Ele poderia ter pressa, mas ele não tinha pressa a ponto de muitas das vezes ele largar a multidão, ir para um lugar afastado, porque ele precisava andar com Deus em oração, em meditação. E talvez, se a Bíblia Sagrada já estivesse escrita naquela época, Jesus gostasse daquele versículo que muitos dos irmãos aqui gostam, lá do Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E aí vem a resposta: o meu socorro vem? Fez os céus e a terra. Porque precisamos clamar, mas clamar para aquele que tem resposta. Não adianta clamar para qualquer um, porque será apenas um eco de voz a gritar pelos 4 cantos. Mas no Senhor nós temos resposta. Então, aonde você deve andar com Deus? Você deve andar com Deus em oração. Quanta gente só anda com Deus na oração quando está aflito? Como pastor de igreja local, meus irmãos, a hora que tinha uma cirurgia, a hora que tinha uma doença grave, as pessoas vinham em todos os cultos de oração, matutino, da tarde, noturno, se tivesse vigília, estava lá. Mas depois, não continuava andando com Deus na oração. Oração não pode ser um mantra, oração não pode ser um escape, oração é dialogar com Deus, é falar com Deus. E como é bom a gente poder falar com o nosso Pai, a ponto do salmista, no Salmo 119, versículo 64, ele dizer assim: 7 vezes no dia te louvo pelas suas justas ordenanças. Também Paulo, falando da igreja de Tessalônica, ele fala assim: orai de vez em quando. É isso o texto, irmãos? Orai só de mês em mês, é isso? Orai só de ano em ano? O que o texto fala? Orai sem? Você pode olhar para o seu irmão e falar para ele assim: ora sem cessar, meu irmão. Vira para o outro lado e fala assim: ora sem cessar, meu irmão. Essa é a tática de Deus para fazer do hoje o melhor dia da sua vida. E Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, chegou a dizer assim: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Olha, como tem gente por aí, e principalmente nessa rapaziada jovem, solteira, essa rapaziada é ótima, fantástica. E aí quando você conversa com eles, eles falam assim: pastor, o senhor sabe, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca e a cara é sem vergonha, não é verdade? Porque é só orar e vigiar. Porque fato é que quando a gente ora e a gente vigia,
a gente continua andando com Deus mesmo quando vêm as tentações. Mas temos também que andar com Deus na leitura, na meditação e na prática da palavra de Deus. É isso que o salmista fala no Salmo 1, no verso 2. Antes o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medito de vez em quando. É isso? Não é isso, irmãos? Na sua lei medita? Eu gosto de uma tradução muito boa da Bíblia, que é a The Answer, e ela fala assim: e a minha convicção é esta, meditar na lei do Senhor, noite e dia, dia e noite. É sem parar, porque a palavra de Deus, ela não foi escrita na linguagem dos cachorros, não foi escrita na linguagem dos gatos, não foi escrito para nenhum réptil, para nenhum anfíbio. Ela está escrita na linguagem humana, para que todos nós que estamos aqui possamos encontrar na palavra de Deus a revelação do Todo-Poderoso Deus. Nós não somos o povo que anda na obscuridade, nós somos o povo que conhece Deus e andamos com Deus, e para isso nós temos a palavra que precisa ser examinada. E quando você examina a palavra, sabe o que vai acontecer? O mar vermelho do dia atual vai se abrir. As muralhas que você precisa derrubar serão derrubadas. Os falsos profetas que você tem que enfrentar no dia a dia, eles serão envergonhados, como fora lá no Monte Carmelo junto com Elias. Também os gigantes do dia a dia serão destruídos, como foi Davi. E faço aqui um parêntese. Essa semana se falou muito em Davi e Golias, né? Por causa daquele jogador lá do Vila Nova de Goiânia, lá de Goiás, o tal do Wendel Lira, né? Que ele venceu os Golias, chamado Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Ele venceu os Golias. Mas todos nós aqui vencemos um Golias no dia a dia. Quantos de nós temos um chefe difícil? Quantos de nós temos um companheiro de trabalho difícil? Quantos de nós temos pessoas mal-humoradas, mal-intencionadas? São os Golias. Mas nós enfrentamos os Golias no nome do Deus Todo-Poderoso. E os Golias vêm todos ao chão. E além, meus irmãos, de andar com Deus na oração, na Bíblia, precisamos andar com Deus na meditação. Eu sou aluno e terceiro professor da classe Manuel Verino de Souza, lá atrás, lá embaixo da galeria. E o nosso professor, irmão Kleber, ele sempre fala em meditar na palavra de Deus, e ele usa uma palavra que ele até repetiu hoje, que meditar é monologar com a palavra. Não é dialogar, é monologar com a palavra. É ler, até inculcar. Foi isso, por exemplo, que ainda Moisés, nos Deuteronômios, dizia para o povo: repete a palavra até inculcar. E precisa inculcar, isso quer dizer aprendizagem. Porque desta forma, então, as pessoas poderão entender o que significa, de fato, o que está escrito no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou... Você pode repetir isso? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está agitado por quê, irmão? Está agitada por quê, minha irmã? Talvez porque não está andando com Deus da forma correta. Porque a forma correta é andar com Deus na oração sem cessar, na palavra que precisa nos alimentar e na meditação que vai nos orientar na nossa caminhada com o Senhor. Em segundo lugar, como fazer do hoje o melhor dia da sua vida e da minha vida? Hoje preciso começar a dar valor às coisas simples, meus irmãos.
O profeta Zacarias já era uma voz profética questionadora, e ele então escreve no capítulo 4, versículo 10 assim: ora, quem despreza o dia das coisas pequenas? Que mundo agitado e apressado que nós vivemos hoje, não é, irmãos? A gente quer estalar os dedos e ver as coisas acontecendo. Mas com isso, a gente vem percebendo que parece que quanto mais apressado nós estamos, mais o tempo nos parece escasso. Mas eu quero dizer uma coisa para todos vocês: o tempo não é escasso. O tempo, ele é elástico. Basta saber usá-lo. Quem me segue pelo Facebook sabe que sou um cara muito antenado e participo mesmo dessa rede social toda. E sabe, eu compartilhei, por exemplo, no dia 31, que eu comecei a ler o Novo Testamento no dia 31 e terminei no dia 1º. Mas como que o senhor fez isso? Foco. O que nos falta hoje, meus irmãos, é foco. E principalmente foco para nós vivermos, atentarmos para as coisas simples, para as coisas pequenas. Porque a gente precisa meio que estar mais devagar, até para que você possa estar mais sensível ao que Deus quer trabalhar na sua vida. Eu sei que há muita gente por aí que já tem galos na cabeça de tanto bater pino à procura de uma resposta, não consegue ser feliz. Costumo dizer para os jovens ainda solteiros, às vezes a sua futura esposa e o seu futuro esposo, eles estão pertinho de você, mas você não consegue enxergá-los, porque você já criou um estereótipo, sem primeiro botar o joelho no chão e saber da parte de Deus quem Deus escolheu para você. De repente, né, jovem, você, rapaz, né, tem aquele estereótipo: eu quero casar com uma jovem loira de olhos azuis, né? E Deus escolheu para você uma baixinha arretada, mas é ela que vai te abençoar. De repente, né, você, minha jovem querida, né, você tão bela esteticamente, e você então está louca para casar com um rapaz que tem aquele tanquinho no abdômen, mas Deus separou para você um buchudinho, e é esse que vai te abençoar. Porque muitas das vezes, por falta de não se atentar às coisas pequenas, às coisas simples, tem muita gente deixando a bênção passar. E o hoje acaba não sendo o melhor dia da sua vida, porque você deixou passar. Quando eu fiz o curso do Haggai, lá em Singapura, um dos meus professores que trabalhou a temática de integridade foi o Dr. Tony Chai, e ele era então pastor da Igreja do Calvário, lá em Singapura, e ele então trouxe para a gente uma ideia do que é viver com simplicidade. E ele diz então assim, abro aspas: tenha mais tempo para rir, porque rir é a música da alma. Tenha mais tempo para pensar, porque assim você será uma pessoa com uma fonte forte de poder. Seja uma pessoa pronta para se divertir, porque aí está o elixir da eterna juventude. Seja uma pessoa com tempo para ler, porque a leitura lhe traz conhecimento e lhe traz sabedoria. Seja uma pessoa que tenha tempo para orar, porque a oração é o maior poder da face da terra. Seja uma pessoa que tenha mais tempo para amar e ser amado, porque é um privilégio concedido por Deus. Tenha mais tempo para os seus amigos, porque isso é o caminho da felicidade. Tenha tempo para dar algo a alguém, e você nunca será egoísta. Você tem tido tempo para as coisas pequenas? E as coisas pequenas, irmãos, às vezes é só um olhar, é só um abraço, é só uma atenção, e como isso torna tão diferente. Eu pensava
Ontem, quando o pastor me convidou para pregar hoje, e eu pensava assim, a igreja de Jerusalém, quando tinha só 150 membros, eles viviam em unidade. No primeiro grande sermão público de Pedro, naquele grande ar livre, 3.000 almas se converteram. A igreja logo passou a ter 3.150 membros. E a unidade não foi quebrada. Porque as coisas pequenas aos olhos do mundo são nas coisas pequenas que Deus faz maravilhas para a honra e glória do teu santo nome. Em terceiro lugar, como fazer do dia de hoje o melhor dia da sua vida? Por favor, hoje faça algo de bom para alguém. Às vezes nós somos tão egoístas, nós somos tão egocêntricos, tão individualistas, que nós estamos esquecendo de fazer algo de bom para alguém. O doutor Lucas, ele escreve uma sucinta biografia de Jesus Cristo, que está lá relatado em Atos, capítulo 10, versículo 38, a parte B, e ele diz assim: concernente a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Andou por toda a parte fazendo o bem. Você anda fazendo o bem? Se você quer que hoje seja o melhor dia da sua vida, você precisa sair da oratória, do discurso, do evangelho, do crentice, para a prática. Tiago já diz que a fé sem obras é morta, é inútil. E o nosso Deus só se sente amado, honrado, adorado, quando a nossa adoração, o nosso serviço a Ele é praticado no meio das pessoas. Você tem feito diferença por onde você tem andado? Ou você é apenas só mais um? Mas, pastor, eu não tenho tempo para fazer o bem. Ah, tem. E aí eu vou te ajudar a pensar, como que você tem tempo para fazer o bem? Tenho quase que certeza que 90% dos irmãos que tem aqui tem um celular, certo? E você pode usar o celular para fazer o bem. Que tal você todo dia de manhã mandar para um grupo de pessoas assim, que o seu dia seja exuberante, dia abençoado? É fazer o bem. Eu sei que hoje, a cada dia, nós somos aquela geração que escreve menos. Então não tem problema, você pode usar aquelas suas letras fabulosas, né, que querem dizer muita coisa, porque nós sabemos que hoje temos uma geração de frases monossilábicas. E nessas frases monossilábicas, eles podem até mesmo em código dizer um monte de coisa. E quem sabe, né, você desejar ao irmão assim, um demais, né? Um dia demais, né? Já que coisa boa você está fazendo por alguém. Mas se você não quer escrever, tem preguiça de escrever, poxa, você pode usar o seu smartphone, o seu telefone, para poder ligar para alguém, mas não é para falar mal do pastor que pregou hoje no domingo à noite. Você usa o telefone na segunda-feira para poder dizer para alguém assim: querido, que a sua segunda-feira seja extraordinária de abençoada. Olha que diferença. Eu todo dia de manhã, quando chego no meu escritório, a primeira coisa que faço é abrir a porta, senão não entro. Mas depois, né, eu me ajoelho e eu então oro ao Senhor. E eu tenho uma prática de fazer isso todos os dias, e os pastores membros aqui da igreja, que são filiados à nossa ordem, sabem que eu faço isso todos os dias. Eu mando mensagem todos os dias para todos os pastores que fazem aniversário. E hoje um me respondeu e falou assim: foi a única mensagem de aniversário que eu recebi, e como me fez bem aqui no campo missionário. É fazer o bem. Você pode fazer o bem encorajando outras pessoas.
Alguns irmãos ficaram preocupados quando eu tive que fazer uma cirurgia agora no dia 23 de outubro, e eu precisava fazer uma cirurgia. E agora tem muita gente que não está me encorajando, né? Porque eu precisava fazer uma cirurgia para perder peso. Eu estava, meus irmãos, cheio de problemas, precisava perder peso. E agora tem um monte de gente com pena de mim, porque, né, eu estou perdendo peso. Aí chega assim, tá tão magrinho, né? Você vai numa festa, né? Você vai agora, passei pelo Natal, pelo Ano Novo, e aí a própria família assim, coitado, né? Todo mundo comendo rabanada, né? Todo mundo comendo panetone, e ele está aqui só olhando. Eu não preciso de pena de ninguém, eu preciso de encorajamento. É isso que faz a diferença, porque às vezes nós somos tão ferozes para criticar, para exigir coisa das pessoas, mas nós esquecemos de encorajar. Uma palavra de encorajamento, como ela é importante. Nesse acampamento que teve agora, teve dias, por exemplo, que com certeza a liderança estava morta de sono, mas uma palavra de encorajamento, minha irmã, Deus há de segurar os seus olhos, você não vai dormir, você vai dar conta desse negócio, porque Deus é contigo. Olha como que já muda a situação toda, porque precisamos encorajar uns aos outros. Também a gente precisa confortar. No domingo passado, eu gostaria muito de poder estar na classe pela manhã, mas logo no sábado à noite soubemos que uma ovelha que eu batizei alguns anos atrás, ela veio a falecer. E nós fomos então ao encontro da família para o velório e para o sepultamento. E meus irmãos, eu não fui ali para falar, eu fui ali para abraçar, chorar junto, confortar, porque às vezes nós não precisamos falar nada, precisamos apenas agir em prol do bem. Também seja uma pessoa que visite. Como nós precisamos aprender isso, visitar, e fazer uma visita, não é para tomar café, comer bolo, não, meus irmãos, é aquela visita mesmo de médico, chegar lá, está tudo bem, então eu vim orar com você, porque nós somos irmãos, nós somos uma só família, e como que a visita faz bem, não somente para os enfermos, porque tem gente que só faz visita na hora do luto ou na hora da enfermidade. Visita bem-vinda faz sempre bem. Aquela visita, por exemplo, até no dia de luto, de alguém que chega lá para ficar lamuriando com você, é desnecessária. Também aquela visita, quando você está doente, a pessoa vai te visitar e só diz desgraça, né? A minha tia morreu disso, a minha avó morreu disso, né? Até o meu cachorrinho morreu disso, né? Isso é uma visita desnecessária, mas uma boa visita, como isso faz bem à nossa alma. Esteja disposto a ajudar. Meus irmãos, na primeira igreja batista em Niterói, eu falo isso muito lá em casa, só não trabalha nessa igreja quem não quer. Aqui tem trabalho de domingo a sábado, né? E o dia inteiro, né? Basta você querer arregaçar as mangas que não falta trabalho aqui para ninguém. Não tem essa coisa, eu não trabalho na igreja porque eu não quero, porque eu não tenho, que ninguém me convida. Não, você não trabalha porque você não quer, porque você pode ajudar, e existe uma ajuda que não vai te causar nenhuma lesão, que é orar. Por exemplo, como seria importante tal acampamento e um grupo de oração intercedendo. Deus, não deixe que nenhum acidente aconteça. Deus protege, Deus envia a provisão, e isso é um exército de oração. E também podemos, irmãos, fazer o bem compartilhando do alimento, compartilhando da roupa, fazendo social, mas também compartilhando das boas novas de salvação. Aí você vai dizer assim, mas eu não sei falar de Jesus. Sabe? Todo mundo aqui pode falar pelo menos assim, só Jesus Cristo salva. Ou você pode ser ainda mais curto, Jesus te ama. Vamos bora treinar? Fale assim, Jesus te ama. Pode falar mais alto? Olha que coisa bonita. Aí aonde você vai falar isso? Né? Tipo, você pega a barca que nem eu. Todo dia eu pego a barca. E você entra e você chega, né, e pede licença para poder sentar, porque as pessoas sentam sempre na beirada e você tem que sentar lá no canto, certo? E aí você pede licença e quando você está sentando, você diz para a pessoa que está do seu lado, com licença, eu queria te contar uma novidade, Jesus te ama. E vai para o seu lugar, as pessoas ficam chocadas. Eu fiz isso agora, no início de dezembro, né? Eu fui para
para Zurique, na Suíça, e eu estava no corredor e veio aquela senhora baixinha, muito baixinha, e com uma mala para colocar lá em cima. E eu logo falei assim: posso lhe ajudar? E ela falou assim: mas ninguém faz isso hoje em dia. Eu faço, porque Jesus te ama e eu te amo também. Ela chorou. E eu botei a mala. E ela foi de São Paulo a Zurique, 12 horas, aberta para ouvir a palavra de Deus. É fazer o bem. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade, porque todos nós temos. Você pega ônibus nessa cidade, você pega barca, você pega engarrafamento, você pega um táxi, você vai ao médico. Em todos esses lugares você pode fazer a diferença e tornar o dia seu e dos outros o melhor dia da sua vida. Em quarto lugar, como fazer do hoje o melhor dia da sua vida? Perdoar e não cultivar ressentimentos. E aí eu peço licença aos irmãos para poder agradecer ao meu pastor. Quando eu cheguei aqui, na primeira igreja batista em Niterói, eu cheguei aqui muito ferido. E logo eu procurei o meu pastor no gabinete e disse para ele assim: pastor, eu preciso ser amparado, preciso ser pastoreado. Pastor, por favor, não olhe o meu pedigree, a minha ficha denominacional, eu quero ser sua ovelha, me deixa quieto no banco, porque eu preciso me sarar. Cheguei aqui nessa igreja, meus irmãos, assim num estágio de depressão. E a culpa não foi dos outros, a culpa foi minha. E por que a culpa foi minha? Porque recebi uma crítica que não digeri. Um dia eu estava no gabinete pastoral, onde eu pastoreava, em 2013, e a igreja tinha, no domingo, tido uma sessão, e a igreja estava sem recursos financeiros, precisava fazer uma obra no gabinete pastoral, porque estava com vazamento, e eu falei assim: irmãos, eu não sei construir, mas eu sei destruir. Então fique tranquilo que amanhã, segunda-feira, eu virei aqui de bermuda, de camiseta, e vou então destruir as coisas, para que depois então os irmãos já economizaram com a destruição e agora eu posso fazer. E no final da tarde, quando eu estava sujo da cabeça aos pés, empoeirado, suado, chega alguém e que diz assim: o senhor realmente é irresponsável, leviano, inconsequente. E aquilo me doeu na alma. E aquilo não sarou. E como eu sou muito transparente, eu falei: eu não posso mais ser pastor de uma igreja ferido. Fiz a transição pastoral, entreguei o ministério para outro pastor, para a honra e glória do Senhor. Nos mudamos para Niterói. Mas no ano passado, em setembro, o pastor Laurindo, aqui nesse púlpito, pregou uma mensagem sobre o perdão. E eu sentado lá no banco, que eu quase sento todos os domingos aqui na igreja, é para mim essa mensagem. E no dia seguinte, o pastor daquela igreja me ligou e falou assim: você pode vir pregar no aniversário da igreja? E eu já tinha negado 2 vezes. Falei: posso, agora eu posso, porque Jesus me curou, e eu liberei perdão, e eu preciso ir na igreja, no culto da igreja, e pedir perdão para a igreja, por ter guardado por tanto tempo ressentimento de vocês. E minha esposa, que está aqui, estava lá comigo. Ela sabe que eu, na minha Bíblia laranja que eu tenho, eu tinha escrito essas 3 palavras na capa da minha Bíblia. E toda vez que começava a ler a Bíblia, a primeira coisa que eu olhava era aquelas 3 palavras. Meio masoquista isso, não é? E lá naquele púlpito, eu peguei aquela página e eu rasguei para a honra e glória de Deus. Me libertei do meu ressentimento, da minha falta de perdão. E de repente você não está conseguindo viver o melhor dia da sua vida porque você está sendo um poço de ressentimento e não consegue perdoar uma coisa até de gente que já morreu.
Mas a palavra de Deus nos traz alguns sinalizadores. Primeiro, Paulo falando à igreja de Filipenses, na carta da felicidade, no capítulo de número 3, versículos de 13 e 14. Leia comigo esse texto que vai ser projetado. Vamos lá? Irmãos, quanto a que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem não perdoa, quem guarda ressentimento, fica petrificado, fica empacado, desculpe a palavra, não avança. E nós não somos o povo de retroceder, nós somos o povo de avançar. E para avançar, para que você tenha o melhor dia da sua vida, que hoje seja o melhor dia da sua vida, você precisa liberar perdão. Jesus fala isso ainda no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, versículos 23 e 24, lembrando a nós que cultuamos o Senhor, o que nós devemos fazer se quando eu estou cultuando ao Senhor, eu lembrar que tenho algum ressentimento ou alguma falta de perdão não liberado. Vamos ler juntos? Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem visitar a sua oferta. Se você vai cantar, mas não tem alguma coisa resolvida, não cante, resolva. Se você vai pregar, se tem alguma coisa não resolvida, não pregue, resolva. Se você vai ensinar, vai reger, se você vai tocar o piano, o contrabaixo, o órgão da igreja, se você vai fazer qualquer coisa para o reino de Deus, mas tem pendências de relacionamento, sabe que a sua pendência de relacionamento com os humanos impede o seu relacionamento com o divino, que é o nosso Deus. E com isso você fica prejudicado de ter o hoje, o melhor dia da sua vida. E ainda um outro texto que é de Efésios capítulo 4, versículos 30 a 32, quando nós não perdoamos, quando nós guardamos o ressentimento, nós entristecemos o Paráclito, entristecemos o advogado, que é o Espírito Santo de Deus. E o texto então diz assim, vamos ler juntos de novo? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Meus irmãos, desde criança, todos nós aprendemos a oração modelo do Pai Nosso. E a gente passa por essa oração modelo dizendo: Pai, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Alguns falam das ofensas: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende, que nos tem ofendido. Mas às vezes isso não tem sido uma prática na nossa vida. Nós guardamos a ofensa, nós guardamos a crise, nós guardamos a mágoa, e isso nos impede de fazer do hoje o melhor dia das nossas vidas. E em quinto e último lugar, como fazer do hoje o melhor dia da sua vida? Hoje confiarei o meu amanhã a Deus. Você pode repetir isso? Hoje confiarei o meu amanhã a Deus. E por que você pode confiar hoje o seu amanhã a Deus? Porque Deus é tão grande que Ele criou todo o universo. E a obra-prima do universo é você, cada um de vocês. E Ele é aquele Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, dirige e sustenta todas as coisas. Você pode confiar o seu amanhã ao Senhor, porque Ele é um Deus pessoal.
Ele sabe quantos fios de cabelo você tem e quantos você perdeu. Quantos fios de cabelo você ainda tem escuro e quantos já estão encanecidos. Ele sabe tudo de você. Então, é um Deus pessoal e você pode confiar nele. Você pode confiar o seu amanhã a Deus porque Ele é Deus bondoso. E Ele pode, inclusive, transformar inimigos em amigos. Você pode confiar o seu amanhã a Deus porque Ele é misericordioso. E a cada manhã há aquele frescor da fidelidade, da bondade e da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, como está em Lamentações 3, o versículo 23. Ele é tão atencioso com cada um de nós, que Ele não nos deixa ser tentado acima das nossas forças. Em 1 Coríntios 10, 13 está escrito assim, vamos ler juntos? Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída, para que a possais suportar. Ele vai dar o escape. Mas muitas das vezes, meus irmãos, a gente não aceita o escape do Senhor. E é por isso que a gente não consegue ver como Ele nos dá atenção, como Ele nos exorta, como Ele nos corrige. Isso tudo Ele faz porque Ele é um Deus amoroso. E Ele nos amou tanto que Ele já pagou o preço para que eu e você tenhamos a vida eterna. Em João 3,16, nós sabemos de cor e podemos dizer junto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque você pode confiar o seu amanhã a Deus? Porque eu tenho certeza que você é uma pessoa de fé. Mas a fé verdadeira é a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que é fé? Ora, a fé é a garantia das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nessa noite, numa noite de celebração da salvação para quem já é salvo, e celebração da salvação para quem nessa noite pode ser salvo, você precisa entender que o Senhor nos dá a garantia da fé. E a garantia da fé nos faz entender que nós não precisamos ver nada para ter fé. Nós precisamos ter fé para ver. E quem tem fé, vê o agir da glória de Deus. Será que nessa noite, querido, você deseja ver o agir da glória de Deus na sua vida? Porque para hoje ser o melhor dia da sua vida, você precisa entender que só com Deus você pode fazer do ordinário algo extraordinário. Só com Deus você pode fazer do natural o sobrenatural. Só com Deus você pode fazer das coisas humanas em coisas espirituais. E só com Deus você pode fazer do passageiro algo eterno. E é por isso que o salmista então disse no Salmo 118, 24: Este é o dia que nos fez o Senhor, regozijemos e alegremos-nos nele. Vamos falar juntos de novo? Este é o dia que nos fez o Senhor, regozijemos-nos e alegremos nele. Mas para que seja o melhor dia da sua vida, você precisa andar com Deus. Para que seja o melhor dia da sua vida, você precisa valorizar as coisas simples. Para que seja o melhor dia da sua vida, você precisa estar disposto a fazer o bem a alguém.
Para ser o melhor dia da sua vida, você precisa perdoar. Para ser o melhor dia da sua vida, você precisa confiar em Deus, o seu amanhã. Você está disposto a fazer isso? É a hora da sua resposta. E que Deus nos abençoe para darmos a Ele a resposta, para celebrarmos a salvação com dignidade e para fazer do hoje o melhor dia das nossas vidas. E que Ele nos abençoe.